Olá, lindezas! Hoje a gente vai para a continuação do vídeo aula anterior, onde expliquei sobre o que descobri estudando os chakras, os nossos corpos sutis, os nossos campos energéticos, né, que formam a nossa aura, né, e o nosso campo eletromagnético. E hoje eu vou ser um pouquinho mais didática e para me fazer entender nessa descoberta, né? Que muito me ajudou e me auxilia a entender como tudo acontece e por que que acontece. Então, eu gostaria de começar falando um pouco sobre física quântica, né? Sobre ciência e o que a ciência comprova da nossa realidade, da nossa vida, né? Da nossa existência. Tudo é formado por átomos. Eu sou formada por átomos, você é formado por átomos, esta parede é formada por átomos, a minha roupa é formada por átomos e isso faz com que a gente entenda que, sendo tudo energia, somos energias com formatos, texturas e densidades diferentes, né? Nós somos a natureza em formato de gente, né? Em formato de ser, né? Nós temos os elementos dentro da gente e tudo é a mesma coisa, porque tudo é energia. O átomo, ele é formado por prótons, nêutrons e elétrons. E o átomo, ele tem os quarks, que é o que faz todas essas partículas estarem neste campo eletromagnético, tá? Exatamente como a Terra e exatamente como nós. Os átomos, eles têm a sua energia, né? É uma partícula energética que, conforme estão agrupados, se tornam densos, matéria. Quando estão mais separados, se tornam ou líquidos ou gasosos, percebe? Então, tudo é feito de átomo. Parede, eu, mesa, computador, celular, tudo. Tudo. E aonde quero chegar nessa didática? Para contribuir com vocês o entendimento de como a gente cria as coisas na nossa vida. Bem, me perdoem se eu for um pouco repetitiva, tá? Talvez seja algumas limitações minhas mesmo para tentar explicar, tá? Então, tudo o que existe um dia foi pensado, foi imaginado. Deus nos criou. Quando ele nos criou, ele imaginou a gente e fez a congruência e então nos tornou reais, assim como tudo o que ele criou. Tudo o que existe um dia foi criado, imaginado antes. Tudo. A pessoa que fez um avião imaginou o avião antes dele existir e então colocou em prática, materializando, fechando a congruência e então tornando os átomos reais, né? Materiais, né? Fez com que desse a densidade. Assim como uma mãe, junto com um ativo de um pai, forma um ser humano. E é com a energética dos dois que aquilo se torna real.
Não tem como existir algo se antes não foi pensado. Partindo desse princípio, e lembrando que esse é um vídeo de continuidade do vídeo anterior, onde eu falo que não existe tempo nem espaço, não existe amanhã nem ontem, né? Não existe passado nem futuro, só existe o agora. E o agora, ele está aqui. O passado, o presente está aqui, no hoje. E eu gostaria de dar um exemplo para vocês em relação a algo que me aconteceu, que eu acho que vai trazer muito para nós da explicativa sobre a energética. Mas antes, eu acho que eu me fiz entender sobre os átomos e estarmos, ser tudo energia e ser tudo criado mental no nosso campo ágina, né? No nosso campo do terceiro olho. No sexto campo, né? Na sexta dimensão, vamos dizer assim. E é criado ali, feito a congruência e então voltado, usando o elétron, que é o nosso sexto chakra, e o magnético, que é o nosso primeiro chakra, que é o chakra material do nosso corpo, da nossa realidade. E a nossa vivência vai do primeiro, segundo e terceiro chakra. Os outros chakras são sutis, são mais conectados com a nossa essência. Tudo é energia em formatos diferentes. E aí, partindo desse princípio, eu quero trazer para vocês algo que vem das nossas crenças e em relação à energética e as coisas que existem no mundo, tá? Eu posso, nesse vídeo, ir às vezes e voltar, tá? E me perdoem, tenham paciência. É um conteúdo muito valoroso, tá? É muito especial para mim que vocês possam comigo seguir a minha linha de raciocínio, tá? Eu tirei essas informações de estudos, né? Junto com, claro, a minha sabedoria interior, né? Intuitiva e canalizadora, mas de estudos mesmo, tá? Ciência. Bem, lindezas, aconteceu uma situação aqui na minha casa. Aconteceu que largaram um despacho na frente do meu portão. E, bem, primeiro que foi muito impactante para mim, né? Porque a minha família, ela é uma família muito família, né? A gente não temos contatos assim de se expor, sabe? Amizades que a gente se expõe. Claro, a gente tem amigos, poucos, mas verdadeiros, né? E conforme a gente vai despertando, mais pessoas positivas chegam para que a gente também possa aprender sobre isso, mas esse não é o assunto do vídeo de hoje. O que eu quero passar é que realmente foi muito impactante, porque a gente não tem explicação o porquê de colocarem um despacho na frente da nossa casa. E aí, eu saindo de casa, que eu enxerguei o despacho, né? Eu disse, meu Deus, e agora? Nunca tinha visto aquilo na minha vida. E como eu não tenho conhecidos dessa religião, e por sinal é uma religião, uma crença que eu não me afinizo, né? E isso é algo que
eu vou colocar um pouco assim mais pessoal, né? A minha opinião um pouco mais pessoal nesse vídeo. É um pouco diferente dos outros vídeos que eu faço, mas até para mostrar para vocês, né? Para que vocês possam entender, né? E ver os meus pontos de vista, tá? Então, o que eu fiz? Eu liguei pro meu pai e aí fomos nós procurar entender do que se tratava, né? Até para eu poder rezar e dizer, né? Para poder entender, né? Por curiosidade também, né? Porque afinal de contas, nem iria fazer diferença saber ou não, né? A única coisa de diferença é colocar Deus na situação. E é isso, sobre isso que é o vídeo. Muitas pessoas, quando souberam, né, alguns conhecidos, sugeriram que eu fosse num centro, né, para fazer um outro trabalho de desmanche deste trabalho que foi feito e colocado na minha casa. E aí é que vem a reflexão. Se eu não sou da religião, como é que eu vou ir na religião? E é o que as pessoas fazem, lindezas. É o que a maioria das pessoas fazem, porque eu não conheço ninguém dessa religião. Mas a primeira coisa que qualquer pessoa fale, pode ser até de igreja, pessoa, depende da igreja, né? Eu falo da católica. Vai dizer pra gente ir desmanchar num centro desses. Mas aí, pense comigo. Tudo o que a gente coloca a nossa energia, tudo que a gente pensa, a gente já está colocando energia. E tudo o que a gente se movimenta, a gente está usando da nossa energia vital. Essa que é captada pelo nosso terceiro chakra, que dispõe-se em todo o nosso campo, corpos sutis, assim como foi ensinado pela nossa mamãe, né? A nossa mamãe deu da energia vital dela pelo nosso umbigo, né? Pelo nosso cordão umbilical, a gente usou da energia da nossa mãe, nos alimentou com as vitaminas do corpo dela, né? Nós somos a extensão da nossa mãe. E se a gente seguir esta linha de raciocínio, tudo o que existe ao nosso redor é a nossa extensão energética materializada. Olha que interessante. Voltamos lá para o despacho. Então, a sugestão era, vai num centro dessa religião para fazer o desmanche. E aí eu comecei a me questionar, mas se eu não sou da religião, como é que eu vou ir na religião para desmanchar? Aí, bingo, fichas que caem, insights que vêm, canalizações que vêm, né, para eu entender. Bem, lindezas, essa é uma religião que, na minha opinião, né, na minha humilde opinião, eu respeito, claro, né, inclusive no meio das terapias holísticas, muitas pessoas, né, têm uma visão ampla e muito mista sobre os santos, os profetas, os mestres, né? Então é aquele misto de coisas, né? Nas terapias holísticas, dentro, né, da medicina alternativa, existem vários olhares para esses santos, né? Para essas entidades, vamos dizer assim, para essas energias, né? Pois tudo é energia. Mas, lindezas, o que eu quero trazer aqui é que essa intenção que foi colocada, né, na frente da minha casa,
que foi trabalhada, que foi visualizada, intencionada, ela foi usada de uma energética. Alguém, né, um centro onde se faz isso, usou das energias de uma egrégora para fazer o mal, né? Porque a maioria dessas coisas que acontecem e que colocam na frente da casa das pessoas, né? Porque existem esses despachos nas encruzilhadas, né? Em lugares assim. Eu não sei, eu sei o suficiente para mim ter a minha opinião, mas eu não me aprofundei muito de estudo. Tudo o que eu tenho comigo são coisas que o meu coração me mostra como verdade e que me fazem ter uma opinião de não me identificar, né? E de até enxergar essas crenças como algo muito antiquado, né? Algo que daqui a muito tempo eu imagino que vão ser como lendas. As pessoas elas vão dizer, bah, você nem acredita no que aconteceu, no que acontecia, as pessoas acreditavam, fazia assim, assim, assado, né? E o que eu quero deixar explícito nesse vídeo é a continuidade do que é o espírito, né? Pois no vídeo anterior eu tinha dito para vocês, né, que não existia vida após a morte, né? Eu não vou existir depois e eu não existi antes. E daí vocês vão se perguntar, mas e aí como é, então, que existe os espíritos? Se não existe vida após a morte, então não vai existir espíritos. Não da forma que a gente acredita, pois tudo é energia. Pessoas que falecem, elas vão para o reino dos céus, metaforicamente falando. Elas vão para o reino dos céus. Partículas energéticas que estão baixas, que não estão a nível de reino dos céus, vai ser trabalhada de novo, manifestada de novo nessa existência em algum formato, afinado com outras partículas, para que possa se formar, evoluir e essas partículas, elas não vão para o reino dos céus. Elas ficam como energéticas, mas logo após elas já se unem com pessoas, né? Com seres que estão vivos, para que seja trabalhado e desenvolvido como um bebezinho, né? Acabo de dizer que um bebê ele é formado pela energética de uma mãe. A mãe deu a energia dela para criar um bebê. Pai, um ativo, e a mãe nutriu o ativo do pai, que formou um bebê. Bebê físico. Percebe? Físico, mas antes ele era energia. Como tudo, ele era energia em um nível sutil. E depois ele se torna um ser físico, né? Material mais denso. E aí se trabalha as partículas que precisam ainda ser curadas, precisam ainda ser trabalhadas. Aí você vai me dizer, mas e aí? O que existe? Existe uma holografia. Lembra, no vídeo anterior eu tinha falado que existem técnicas que a gente usa o nosso sexto chakra, né? Que é um campo energético de holografia, é onde a gente pensa, que não existe tempo nem espaço, por isso o nosso cérebro, a nossa mente, ela não reconhece as histórias. Se já passou ou não passou, porque não existe tempo. Tempo é uma coisa que a gente inventou. E aí,
existem as holografias. E as holografias, elas não evoluem. Elas simplesmente vão se desmanchando conforme o tempo. As histórias fazem com que as holografias permaneçam vivas. O meu professor Hélio, ele fala uma didática sobre os espíritos, né? Porque provavelmente até eu, em outros vídeos, vou me expressar talvez dessa didática, né? Falar sobre espíritos e tudo mais. Mas espírito é algo metafórico. Espíritos não existem como a gente pensa que eles existem. E eles deixam de existir porque eles são holografias que foram criadas a partir de um campo mental de alguém, foram feitas uma forma pensamento, isso cresceu, eu passei para ti uma informação, você colocou energia acreditando, imaginando, essa egrégora cresceu, inclusive até como as larvas astrais, que são seres. Quando a gente discute muito dentro de uma peça, isso vai criando forma pensamento, né? Uma negatividade. E isso vai ficando denso, que começa a impregnar essa energética negativa nas coisas e vai se tornando larvas, vai se tornando forma pensamentos negativas e faz com que quanto mais a gente discute e fale coisas negativas, mais ela cresce e vai se tornando um ser cada vez mais forte. Existem egrégoras de muitos e muitos anos, assim como essa religião. Alguém um dia inventou algo, um formato, e foi contado, foi passado de geração para geração. Essa egrégora se tornou grande, isso é uma energética. Um dia, espero eu que seja esquecida, porque como eu falei, algo muito antiquado, é algo que aguça mais o nosso ego, desejos pecaminosos, vamos dizer assim, e faz com que a gente queira resolver as coisas usando a energética negativa. E a gente vai nutrindo isso no nosso mundo. Então, esse despacho nada mais é do que uma egrégora negativa, uma egrégora energética negativa que foi criada há milhares de anos e que só vai deixar de existir quando pararmos de alimentar esse tipo de egrégora. Eu já coloquei em vários vídeos aqui no canal falando sobre egrégora, falando sobre quanto mais a gente se conecta com algo, mais aquilo cresce. E isso é tudo. Falando também sobre uma pessoa que morre. Quando uma pessoa morre, ela não vira um espírito vagante. Como que a gente pode se permitir pensar que Deus, maravilhoso, misericordioso, vai deixar com que a gente fique vagando? Olha que coisa mais bandida da gente pensar, como que Deus vai nos deixar vagando? Ai, o espírito está vagando. Não, o espírito não está vagando. Existe uma holografia da família, existe registros daquela pessoa que viveu aqui nessa terra. E conforme vai passar o tempo, aquela holografia vai sumir, ela não vai existir mais. Ela só existe enquanto pensarmos naquela pessoa que faleceu, naquela pessoa que se foi. Ela não existe mais, ela já está no reino dos céus.
Percebe? Ela já está com Deus. O que sobrou foi a nossa memória dela, a nossa energia que nutre a memória sobre ela, mas ela não está evoluindo como espírito. Ela já evoluiu o que tinha que evoluir em manifestação nessa prova de vida que vivemos e volta para o reino dos céus, que é Deus. E o que existe é somente o que foi registrado da vivência dela e de tudo o que ela fez. Mas depois que isso passar do tempo, lembra, tem uma frasezinha que diz: o tempo cura tudo. E é verdade, o tempo cura tudo. O tempo, ele cura. Por quê? Porque não existe. O que existe é o emaranhado de caca que nós fazemos enquanto vivo, que nutre egrégoras ruins. O que a gente veio... Gente, eu tô achando que eu vou ter que fazer uma série de vídeos falando sobre isso. Hoje mesmo eu tava falando com a minha mãe, eu acho que eu vou fazer um vídeo falando sobre as mônadas, sobre tudo que eu estudei sobre mônadas e sobre a minha visão sobre isso, que também se encaixa sobre... Lembra que eu sempre falo que a gente está num sistema evolutivo? Então, nós estamos num sistema evolutivo. Só que a gente vem para cá evoluir porque a gente tem partículas erradas para consertar. Só que muitas das nossas manifestações fazem com que a gente corrobore com mais cagada ainda, com perdão da palavra, mas quanto mais cagada a gente faz, então mais coisa tem que se resolver. E quanto mais a gente faz coisas erradas, mais emaranhado fica e mais coisas complicadas tem para se resolver e para se manifestar. Então, é muito importante a gente elevar a nossa vibração, tentar ser o melhor que a gente pode, bondosos de coração, amorosos de coração. Porque quanto mais amorosos ficarmos, mais egrégoras positivas e mais amor a gente vai nutrir. E mais manifestações gostosas, né, a gente vai ter. Então, é por isso que eu trago essa entendimento, porque quando a gente coloca consciência, quando a gente entende como o universo funciona, como é as leis universais, melhor a gente se movimenta para então corroborar com coisas positivas, ajudar o coletivo a se tornar mais positivo, mais feliz, né? Para tornarmos Deus próximos de nós, que é o nosso propósito, né? A nossa missão. Apesar de cada um ter um papel, é claro, cada um é algo que foi afinado, que não foi certo para ser curado. Percebe? Então é isso, lindezas. Eu espero ter somado com vocês. Se sintam à vontade para também se expressarem, dizerem o que vocês concordam ou discordam. E é isso, lindezas. Beijo no coração de cada um e até o próximo vídeo.